funcionar aqui. Tá gravando então. Deixa só eu ver se eu consigo já compartilhar a tela e a gente já vai... Não. Peraí. Aqui. Agora eu vou conseguir. Isso. Já entendi o que eu tenho que fazer. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu vou deixar a tela grande, porque senão vocês acabam não vendo tão bem. Embora esteja lá no material, eu coloquei no AVA. Vocês estão me ouvindo bem? Eu só queria pedir o seguinte. Como eu estou com a tela cheia aqui no meu computador, eu até tenho como acompanhar numa outra aqui, mas eu não vejo vocês, tá? Eu ouço o barulho de quando a gente querendo entrar, mas se vocês puderem, se eu não conseguir ver, eu pediria que vocês me avisassem, por favor, no som, tá? Nossa aula já está gravando, então vamos lá. Eu já anotei a presença de quem está aqui, e depois, no final da aula, eu anoto novamente, não tem problema algum, tá? Gente, na aula passada, a gente terminou uma questão de sucessão em relação à vocação hereditária. E eu até mencionei, olha, o assunto da nossa próxima aula, a gente vai iniciar em testamento, tá? Então, o nosso tema da aula de hoje é o início dessa questão da sucessão testamentária, tá? Por que início? Quem estiver acompanhando a aula pelo código, e isso é super importante para ter uma visão do direito civil como um todo, porque faz todo sentido, né? Você perceber que nós trabalhamos primeiro questões introdutórias do direito civil, aquisição de personalidade, fatos e atos jurídicos, pessoas e bens. Depois que a gente trabalha a questão do direito da empresa, aí depois direito de família, que vocês também já estão tendo, e aí, por fim, a sucessão. Ou seja, o direito civil, ele regulamenta todas essas questões da pessoa física e da pessoa jurídica no seu nascimento, durante o seu desenvolvimento e na morte, né? Então, não poderia ser diferente a questão do direito sucessório, por exemplo, estar na parte final do Código Civil, né? Até porque faz todo um sentido lógico, cronológico até mesmo, em relação a isso, tá? Bom, deixa eu só colocar a tela no maior aqui. Peraí, não vou conseguir colocar no maior porque eu tenho que apertar aqui para o pessoal ir entrando. Marisa, boa noite. A Andréia também entrou, bem-vinda, boa noite. Boa noite. Vou até anotar aqui já, porque aí é uma coisa a menos para eu fazer depois no final da aula. Bom, eu estava falando do nosso tema de aula, né? Nosso tema de aula hoje é a questão do direito da sucessão. E eu estava explicando, inclusive, fazendo a conexão do direito da sucessão no quesito do testamento. E eu estava falando da importância de acompanhar a aula com o próprio Código Civil, uma vez que a gente vai perceber o seguinte: já trabalhamos a questão testamentária, sucessória, né? No sentido de que já abordamos toda essa parte de noções gerais, disposição gerais, a questão da herança, administração da herança, o que é vocação hereditária, o que é aceitação e renúncia de herança, quem são os excluídos da herança, a herança jacente, aí depois, né, que vira herança vacante depois. Falamos exaustivamente na USP, tivemos 2 aulas, inclusive, para abordar essa questão da vocação hereditária, para a gente entender, né, quem são os herdeiros necessários num processo de sucessão, tá? E aí, a gente, então, essa sucessão legítima, digamos assim, né,
de acordo com os laços familiares, nós esgotamos isso na aula passada. Só que nós terminamos questão sucessória? Não, porque nós sabemos, a gente aprendeu lá no artigo 1789 que o herdeiro, ou melhor, que pode haver, a gente percebe que pode haver testamento. E a gente percebe, inclusive, que se houver herdeiros necessários, só pode haver testamento, só pode ser objeto de testamento, desculpa, metade da herança. Isso está lá no 1789, tá? Então, a aula de hoje, se a gente for prestar atenção no código, nós não vamos trabalhar ainda com as formas de testamento, mas nós vamos introduzir, apresentar noções gerais do testamento, tá? Para a gente entender como que ocorre isso no nosso sistema jurídico normativo, nosso sistema jurídico brasileiro, tá? Isso não é, né, já adianto, a gente já veio falando isso em outras aulas, isso não é, uma situação muito comum aqui no nosso país, né? Tanto não é comum, que é mais engraçado é que se a gente for perceber o código, a gente percebe muitos artigos dispondo sobre ele. Só para vocês terem uma ideia, do 1857 até o 1990 vai falar de testamento, tá? Então, assim, são realmente muitos artigos tratando da questão testamentária, enquanto que a sucessão legítima, a gente tem do 1829 até 1856. Então, é muito menor, né, essa questão testamentária. Talvez porque tem uma prevalência muito grande de um rigor, né, já está legislado, né, todo esse procedimento do testamento, justamente por essa dificuldade, né, dificuldade assim, não basta a sucessão hereditária, existe uma possibilidade de 50% do seu patrimônio, dos seus bens, enfim, serem objetos de testamento. E nós vamos entender na aula de hoje, basicamente, o que é isso, né, quais são as características gerais, tá? Então, feita essa introdução, eu vou começar aqui abordando essa questão do artigo 1857, que é o primeiro artigo do título específico que diz respeito à sucessão testamentária, tá? O 1857, então, ele dispõe assim, olha, toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois da sua morte. Então, peraí, a gente já acha isso estranho, uma vez que a gente aprendeu lá que não é a totalidade dos bens, né? É só 50% que pode ser objeto do testamento, tá? Mas aí a gente vai ver que este é o caput do artigo, e aí eu tenho o artigo 1º, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, tá? Basicamente, o que eu queria apresentar aqui para vocês nessa tela qual que é o significado de testar? A ideia de testar, então, nesse contexto, é o do quê? É de dispor por um meio de um instrumento formal, então é algo formalizado, que é chamado testamento dos seus bens, de forma total ou parcial, após o advento da morte, tá? Então, é aquilo que eu estava mencionando. O direito civil, ele tem toda uma lógica de regulamentação. Essa lógica de regulamentação, ela culmina no livro das sucessões, que é quando ele regulamenta, digamos assim, a morte, né? A morte da pessoa, para saber exatamente o que vai ser feito em relação aos bens, às propriedades, sejam elas materiais ou imateriais, que são titularidade deste agente que faleceu, né, por conta do evento morte. Então, a gente fala do de cujus, tá? Bom, só que o caput desse artigo, ele vai falar que você pode dispor da totalidade ou de uma parte dos seus bens como objeto de testamento. Fica esquisito, né? Porque a gente viu que, na verdade, se você tem herdeiros necessários, é que você não pode renegar
a questão do direito da herança, né? O próprio nome já fala, são herdeiros necessários, tá? Então, quando que seria possível você dispor de 100% dos seus bens através da sucessão testamentária? Quando não há herdeiros necessários, tá? Então, o parágrafo 1º e o 2º desse artigo nos ajuda a resolver isso, tá? O parágrafo 1º explica assim, olha, a legítima dos herdeiros, porque o herdeiro tem direito, é um direito constitucional, inclusive, que nós vimos, essa questão da herança. Então, a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento, porque 50, aí vamos voltar lá para o artigo 1789, que menciona, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de metade da herança. Então, para você fazer o testamento, que é uma manifestação de última vontade, é necessário que tenha, você precisa verificar qual é o percentual que você pode fazer testamento dos seus bens? Sim, se você tiver herdeiros necessários, você só pode dispor de 50% dos seus bens como manifestação de última vontade através de testamento, tá? Bom, essa disposição, portanto, se dará, na verdade, o testamento não é algo que você simplesmente vai lá, escreve e fala assim, não, eu quero deixar isso para essa pessoa, não, né? Primeiro, né, você tem que formalizar. E, outra coisa, você só pode, então, deixar 100% dos seus bens em testamento quando não houver herdeiro necessário. Quem são os herdeiros necessários? A gente viu isso na aula passada, tá no 1829 do Código. Os descendentes, ascendentes ou os cônjuges, né? E tem ainda os parentes, os colaterais, tá? Que está no parágrafo 4º do 1829, tá? Bom, essas disposições testamentárias, então, a gente acaba achando que é só questão patrimonial, né? A gente acaba achando assim, não, é porque é sempre aquela pessoa que tem muitos bens, e aí ela vai garantir uma questão para os herdeiros, sem dúvidas, por conta da legítima, se houver herdeiros, e os outros 50% ele pode dispor de testamento. Ok, né? Mas não é só isso, né? O testamento, ele tem um caráter, na verdade, não só patrimonial. O testador, ele pode ter propostas, ele pode ter ideias de forma, eu quero, vamos lá, eu quero que fulano de tal cuide do meu cão, ou então eu quero que meus livros sejam montada com esse patrimônio na minha casa de praia, de campo, enfim, uma fundação onde os meus livros ficarão nessa fundação a cargo de pesquisa. Então, não é só caráter patrimonial, é sim questões de caráter, conteúdo não econômico, tá? Então, é o testamento que possibilita, é o testamento que é o meio hábil, então, para a manifestação de vontade da pessoa que morre, e colocar aí conteúdos que não sejam meramente econômicos, tá? Bom, diante disso, gente, o que é, então, de fato, um testamento, né? Um testamento, eu acho que essa tela aqui ajuda, né? Um testamento, portanto, nada mais é do que um negócio jurídico. Só que eu tenho só que tomar cuidado com isso, porque não é um negócio jurídico qualquer, porque ele tem uma característica, depois mais à frente a gente vai discutir toda essa questão das características, ele tem uma característica que é unilateral. Por quê? O que é um testamento? Alguém declara a sua vontade, né? Desde que respeitados os pressupostos de existência, de validade, de eficácia, com a ideia, com a intenção de dispor no todo ou em parte do seu patrimônio, bem como determinar algumas diligências não patrimoniais depois da sua morte, mas é algo unilateral, onde a pessoa declara a sua vontade, tá? Então, eu não posso dizer que é um contrato, embora se assemelhe a contrato, né? Basicamente, eu não posso dizer que é um contrato justamente por isso, tá?
porque um negócio jurídico, um contrato, na verdade, ele pressupõe uma bilateralidade. Ou seja, ele pressupõe duas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, para pactuar, né, para pactuar aqueles termos onde a gente tem o contratante e o contratado, né? Essa é a figura de um contrato, isso não é um testamento. O testamento é algo que faz parte do mundo jurídico no âmbito civil, que tem a participação de pessoas que são beneficiadas, a gente vai ver até outras questões de testamenteiro, o próprio juiz, né, participa disso, enfim, outras pessoas envolvidas, mas não necessariamente implica numa bilateralidade, né? Então, no testamento, essa participação desses outros sujeitos na manifestação da vontade, porque assim, o contrato, o pacto, né, a manifestação de vontade de ambos, né, há sempre uma contraprestação, tá? No testamento, não, né? Então, o núcleo básico do contrato, que é a questão do pacto, não acontece, né? Mas acontece o quê? Né, que é o pacto, o consentimento das partes, que é indispensável, né, para a existência de um contrato, que é a bilateralidade, tá? No caso do testamento, o que a gente encontra é algo unilateral, tá? Unilateral em que sentido? Unilateral no sentido de que ele é algo de caráter personalíssimo, tá? Aí já é uma característica essencial, tá? Então, que a gente está nessa tela aqui já da característica essencial. Aonde que eu encontro essa explicação, né, do ato personalíssimo? No próprio artigo 1858. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo, tá? Só para a gente fazer um parênteses, numa pergunta que aconteceu na aula hoje de manhã, que eu achei super pertinente, até porque às vezes a gente vai ver mais à frente aqui essa questão do testamenteiro, né? A gente vai ver aqui a questão de ter uma pessoa nomeada pelo testador que acompanha esse testamento a hora que ele é aberto. E aí foi perguntada essa questão, se pode ter um testamenteiro para a pessoa física e outro testamenteiro para a pessoa jurídica do morto. Eu falei, não, peraí. Nós estamos falando de testamento, nós estamos falando que isso é um ato personalíssimo, tá? Alguém levantou a mão, gente? Eu ouvi um barulhinho. Não, né? Acho que não, desculpa. Oi, Edmilson, boa noite. Eu fui lá no chat para ver se alguém tinha levantado a mão. Então, voltando, o testamento é um ato personalíssimo, tá? Ou seja, ele é inerente, só uma pessoa física pode fazer testamento, não existe testamento de pessoa jurídica, porque pessoa jurídica tem uma personalidade jurídica e não uma personalidade de pessoa, né, natural, tá? Então é interessante a gente perceber que isso vai existir em relação à pessoa física. Mas eu não posso colocar os bens da empresa? Ok, se os bens da empresa estiverem no nome da pessoa física e participar como capital social, tudo bem, né? Mas eu não posso fazer um testamento, separar os testamentos. Olha, os bens que eu tenho em meu nome, mas que são da pessoa jurídica, não, tá? Aí não tem como fazer isso, só para a gente entender esse caráter personalíssimo, que eu acho importante e que está consagrado no 1858 do nosso código, tá? Então, olha só, nós estamos falando de características essenciais, tá? Então, a gente já falou o primeiro, que não é um contrato, tá em amarelinho aí. Segundo, da sua unilateralidade. Aí, continuando, a revogabilidade, a solenidade e a gratuidade, tá? Então, vamos entender. Revogabilidade, o que é isso? Não se poderia negar ao testador, por força do próprio postulado da autonomia privada,
a prerrogativa de reescrever os termos da sua vontade quantas vezes o achasse conveniente. Então, realmente, né, não tem como eu não prever, eu não possibilitar a questão de revogar aquilo que você manifestou antes, né, você pode revogar a qualquer momento, porque, assim, é a sua lembra que a gente viu isso como uma característica essencial na questão sucessória, né, um dos princípios básicos de direito sucessório é a manifestação de última vontade, que ela é impregnada, né, ela faz parte do testamento, tá? Então, além da possibilidade do testador poder revogar a sua manifestação, né, porque é a sua vontade, ou seja, mudar de ideia, tá, literalmente seria isso, há também a necessidade de formalizar isso em ato solene, né, é uma característica muito forte do testamento, tá, essa questão de ato solene. Ou seja, é uma preocupação, a formalidade, isso acontece, não, até porque a gente vai ver que se ele não for respeitada a formalidade que o código nos apresenta, ele vai ser objeto, né, passível de anulação, de nulidade, e aí, né, a insegurança jurídica é muito maior, tá? A outra característica essencial seria essa questão da gratuidade, né? Que é isso? Não é que é gratuito, é dizer o seguinte, que o beneficiário de um testamento não se impõe uma contraprestação. Então, assim, você só vai receber este imóvel se você pagar todo o IPTU, ou você pagar aluguel por 10 anos. Não, não é assim, não se pode impor uma contraprestação, porque você vai transferir a titularidade para esse beneficiário, por exemplo, no caso do exemplo que eu dei, né? Não é como num contrato de compra e venda que existem o quê? Bilateralidade, né? Existem obrigações compactuadas de ambas as partes, ok? Bom, trabalhamos aqui a parte bem introdutória de características essenciais de testamento. O que a gente precisa ver ainda aqui na aula de hoje? Essa questão das modalidades classificatórias do testamento. Vocês vão entender isso por quê? Quem prestar atenção no Código Civil e for lá para o capítulo 3, que fala sobre formas ordinárias de testamento, vai perceber logo no artigo 1862 que os testamentos são ordinários, aí fala público, cerrado e particular, e se for lá do 1886 do Código, vai ver lá os testamentos especiais são marítimo, aeronáutico e militar. Então, peraí, vamos entender o seguinte. Existe uma modalidade de classificação de testamentos, ou seja, eu encontro testamentos diferentes, de formas diferentes, tá? Normalmente não, tá errado falar isso, mas eles se dão em circunstância da forma com que são elaborados, tá? Quais são as formas que são elaborados nesses testamentos? Eles podem ser elaborados de forma, vamos dizer assim, comum, normal, tá? Que são os próprios testamentos ordinários, tá? De acordo com a conjuntura, com a preferência do testador, e vão ter testamentos que são elaborados de forma extraordinária, né? Ou seja, em circunstâncias, em situações peculiares, diferentes, dificuldades fáticas, né, de uma dificuldade onde o testador esteja, e aí a gente consegue entender isso, né, que a forma ordinária, que é de acordo com uma forma normal, vamos dizer assim, né, que prevalece a preferência do testador, numa situação planejada, poderia dizer, né, são esses testamentos previstos na sua regulamentação do 1862 até o 1880 do Código Civil, tá? Que é o testamento público, cerrado e particular.
cerrado é fechado mesmo, tá? Que é, inclusive, o que a gente já vai começar a tratar na aula que vem. Hoje a gente está falando de uma questão mais introdutória sobre testamento. Mas a partir da aula que vem, eu já tenho que ir a fundo aqui nessas formas de testamento ordinário e especial, porque senão a gente vai entrar maio, por exemplo, sem falar de inventário e partilha, que eu acho que isso é fundamental para a gente também, tá? E o que seria essa forma especial? Seria essa forma extraordinária, né? Que é realizada em função de circunstâncias que são peculiares, situações, dificuldades, né, no evento ali, fáticas que estão acontecendo na vida do testador. Se eu for lá para o artigo 1886, eu vejo os testamentos especiais são o marítimo, o aeronáutico, o militar. E aí, se eu for ler mais um pouquinho lá do 1888, tem ali, quem estiver em viagem a bordo de navio nacional de guerra ou mercante pode testar perante o comandante. Entendeu? Então, assim, a pessoa está viajando, ela vai, né, tá com uma doença, enfim, né, pode haver um testamento, né, perante o comandante, por exemplo, da presença de duas testemunhas, é uma situação excepcional. A forma ordinária e a forma especial são situações diferentes e são os testamentos permitidos perante a nossa legislação, ok? Bom, feita novamente essa introdução, a gente vai trabalhar agora a questão da validade aplicável ao testamento, tá? Eu procurei colocar essas corzinhas aqui, porque eu acho que é legal, fica mais fácil para a gente destacar, né, ver o que é importante da gente gravar, fixar, enfim. Bom, o que se aplica no testamento? Primeiro, manifestação de vontade livre e boa-fé, tá? Ou seja, gente, nós já vimos isso, não tem como não expressar a manifestação de vontade do testador, tá? Então, desse ponto de vista existencial, para que haja um negócio jurídico, no caso do testamento, é imprescindível ele expressar a manifestação de vontade daquele testador, tá? É uma declaração de vontade, né? No qual, obviamente, perpassa, né, a questão da boa-fé, né? E, assim, naturalmente, isso acontece com o testamento, né? Porque se não é um ato de manifestação de vontade do testador, se não há boa-fé do testador, para que fazer, né? Para ser objeto de nulidade, de anulação, enfim. Então, assim, para o testamento ser válido, é necessário expressar a manifestação da vontade do testador, livre manifestação da sua vontade, e essa questão da boa-fé dele, tá? Uma outra questão que tem que ser analisada ao verificar o testamento é se a pessoa que está fazendo, que fez o testamento, ela tem a capacidade de testar. Ou seja, né, se ela é uma pessoa capaz, se ela não está, como que eu diria, momentaneamente portadora, né, de uma doença que a impede, né, de ter um raciocínio adequado, tá? Então, assim, para esse negócio jurídico ser considerado válido e não ser objeto de anulação ou de nulidade, é preciso que o agente emissor da vontade, o testador, tenha sua plena capacidade para sua realização. Tanto é que o artigo 1860 deixa isso muito claro, né? O que ele menciona, o que ele dispõe? Ele dispõe simplesmente que, além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Então, assim, os incapazes já não são considerados, né, dotados de discernimento. Só que muitos que são capazes, dependendo da sua situação, no ato, né, do testamento, eles têm que comprovar, tem que haver uma comprovação do seu pleno discernimento,
tá? E aí o parágrafo único nos resolve, né, essa questão, que só podem testar, então, os maiores de 16 anos, né? Até porque o maior de 16, ele já tem uma relatividade, né, em relação à sua capacidade civil, que permite, né, essa manifestação de última vontade, tá? Isso, inclusive, gente, tá lá, tem um capítulo específico do código que fala de capacidade de testar, né? O que vocês não podem esquecer é que esses são os requisitos para um testamento ser considerado válido, tá? Então, só para lembrar, manifestação de vontade e boa-fé, capacidade de testar, e agora a gente vai falar sobre o objeto do testamento, tá? O que é isso? O que vai se testar, né? Qual é o seu objeto? Não precisa necessariamente ter um conteúdo patrimonial, a gente já viu isso, né? Uma vez que o testamento também é um meio hábil, né? Para quê? Para determinação de questões de caráter não econômico. Para quem eu vou deixar o cuidado do meu pet, para quem que eu vou deixar os meus livros, a minha biblioteca, enfim, né? Ou as minhas joias, tal. Se bem que joias têm caráter econômico, mas enfim, não é uma questão de propriedade, né? É uma consequência lógica dessa perspectiva, né? Para que o negócio tenha validade, esse objeto tem que ser lícito, possível, determinado, ou ao menos determinável, possível de ser levantado, tá? Ou seja, o que é isso, né? Um objeto, por exemplo, que foi adquirido de uma forma ilícita, não as joias que eu roubei, ou então o ponto, desculpa o exemplo que eu vou dar, mas assim, olha, o ponto que eu tenho da boca de fumo, entendeu? Não pode ser objeto de testamento, né? Até me perguntaram, não, mas se você deixa isso tudo, né, lava o dinheiro, deixa isso regular, tem que ver na propriedade de quem é, né? Agora, se eu lavo dinheiro e compro imóveis no nome de outras pessoas, eu não tenho nada, como é que eu vou poder colocar esses imóveis como objeto do testamento se eu não tenho a propriedade deles, tá? Então, eu acho que essa frase aqui, ó, que careceria de validade, por exemplo, um testamento que tivesse por objeto a transmissibilidade de uma fazenda adquirida de forma criminosa, né? Então, esse objeto do testamento, ele tem que ser adquirido de forma lícita, né? Legítima, tá? Bom, depois da característica do objeto, a gente tem essa, né, de ter um objeto lícito. Para haver um testamento, para ser válido o testamento, a gente precisa ter essa forma prescrita em lei, tá? Ou seja, para que o negócio jurídico exista, é preciso ter uma forma, que é um meio pelo qual a vontade se manifesta, né? Porque não é simplesmente colocar num papel ou pegar uma pessoa de testemunha e falar assim, não, essa é a minha última vontade, né? Por isso que é um negócio jurídico solene, formal, né? Existe uma norma legal que impõe o revestimento a esse ato, né? É o que a gente vai ver, inclusive, aqui no testamento público, no cerrado, no particular, tá? Então, esse negócio, a gente chama isso que é um negócio ad solemnitatem, tá? Então, assim, olha, no caso do testamento, o negócio jurídico é unilateral. A lei que impõe a forma ordinária ou extraordinária, não reconhecendo liberdade para o testador de elaborar de acordo com a sua vontade, que pode ser objeto, inclusive, de uma ação para reconhecer a nulidade desse testamento, se não houver a forma adequada, tá? Por isso que ele é um requisito para a validade do testamento, né? Inclusive, um requisito, o testamento, assim como o casamento, é algo que exige um rigor formal muito grande, né?
para a sua validade, tá? E, por último, né, a gente precisa, para pensar na validade aplicável, né, nos elementos, nas características importantes para que um testamento seja válido, a gente tem que saber que existe um prazo das ações para invalidar o testamento, tá? Isso está onde? No 1859. Então, caso esses requisitos que a gente já viu, eu vou repetir aqui para a gente gravar, tá? Caso esses requisitos de manifestação de vontade livre e boa-fé, de capacidade de testar, de objeto do testamento, de forma prescrita em lei, não estiverem presentes no testamento, a gente pode, né, é importante saber, ele pode ser passível de invalidade, tá? O 1859, que é o terceiro artigo que fala sobre a sucessão testamentária, já apresenta isso. Então, ele coloca lá, extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro, né? Porque ele pode ter sido registrado, mas ter alguma questão que pode ser levado a, né, invalidade, a uma ação de nulidade, tá? Bom, o que é interessante, então, falar o seguinte, olha, é prazo decadencial, tá? Ocorre o prazo decadencial de 5 anos para impugnar o testamento no que diz respeito aos requisitos de validade. Agora, existem situações de vício de consentimento, que não é requisito de validade. Vício de consentimento, aonde eu encontro isso? Lá na frente. O artigo 1909 do Código Civil, ele vai falar assim, olha, são anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação, tá? E aí menciona no parágrafo único que para isso é possível entrar com ação para anular esse testamento? Sim, só que extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição, contado de quando o interessado tiver conhecimento do vício de consentimento, tá? Então, retomando, só para fixar, tá no código, mas para a gente entender, né? O prazo de 5 anos é para anular um testamento que não tenha todos os requisitos de validade, ou que tenha um ou outro requisito de validade questionável, tá? Quais são os requisitos de validade? Manifestação de vontade, boa-fé, capacidade do testador, objeto adquirido de forma lícita e respeitar a forma prescrita em lei, tá? E, por outro lado, havendo vício de consentimento, ou seja, disposições testamentárias feitas, né, realizadas, baseadas em erro, baseadas em dolo ou coação que o testador tenha sofrido, é possível questionar, anular esse testamento, né, questionar a anulação, né, mas aí o prazo, ele não é de 5 anos, ele é de 4 anos, conforme o artigo 1909, tá? Tá claro, pessoal, até agora? Posso continuar? Sim. Então tá, obrigada. Ninguém fala nada, o pessoal tá ouvindo. Então, olha só. A gente vai entrar numa parte agora que, inclusive, a hora que a gente chegar na tela, sobre a atividade que eu pedi hoje, para vocês entregarem até semana que vem, para valer os 2 pontinhos, para a gente pensar na avaliação lá, né? A minha intenção é atribuir para quem fizer os 2 pontos, eu não vou discutir, eu vou olhar, vou ler tudo, né? Mas eu estou fazendo essa beleza aqui para marcar, minha intenção é pontuar para vocês terem uma nota boa, enfim, tá? Essa questão do testamenteiro inclusive, aí eu vou explicar, inclusive, a atividade, que é algo bem simples. Eu pensei de discutir um pouco, pedir para vocês discutirem a questão da capacidade do
do testador, né, questionar um pouco isso, mas eu achei mais interessante esse tema, porque eu ia envolver muito uma questão de direito civil, que vocês tiveram lá nos anos iniciais, enfim, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do testamenteiro, que é, inclusive, sobre o prêmio, sobre a remuneração que ele tem. Essa que é a atividade para a semana que vem. Então, é o seguinte, eu descubro, analisando o Código Civil, lá no artigo 1976, então eu já estou lá para o final, tá? Porque como são disposições gerais, a gente vai entrar semana que vem no testamento propriamente dito, né, no ordinário. Essa questão do testamento, ela serve para todos os casos. Eu encontro o capítulo 14, lá do Direito das Sucessões, que fala do testamenteiro. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 artigos que diz respeito a essa figura chamada testamenteiro, né? Para eu entender quem ele é, porque essa questão não é algo habitual para a gente no mundo jurídico acompanhar, eu particularmente nunca acompanhei um testamento, porque, né, nunca tive um cliente com essa capacidade, né, até porque normalmente a gente acha que é pessoa que tem muitos bens, muito patrimônio, enfim, mas a gente meio que se surpreende. Eu faço uma analogia do administrador judicial, de uma massa falida, ou seja, alguém que acompanha esse processo de testamento, né, de inventário, na verdade, me desculpe, de inventário que tenha testamento, e aí ele vai ter que fazer o levantamento desses bens aí, desse objeto testamentário, tá? Então, vamos entender um pouquinho quem que é essa pessoa. O que é o objetivo aqui. Já mencionei que a disciplina jurídica dele está do 1976 a 1990, que são 15 artigos, tá? Então, quem que é o testamenteiro? É o sujeito designado pelo testador ou nomeado pelo juiz para fazer cumprir essa disposição de última vontade do testador. Então, assim, ou o testador deixa alguém para ser testamenteiro, na sua manifestação de última vontade, ou o testador, ou o juiz, desculpa, nomeia alguém, tá? Como que ele pode ser escolhido? 1976, o testador pode nomear um ou mais testamenteiros. Então, o testamenteiro pode ser escolhido pelo testador. Precisa ser um só? Não, pode ser mais do que um, pode ser escolhido em conjunto ou separado. Para quê? Qual que é a função dele? Dar cumprimento às disposições de última vontade do testador, tá? Acompanhar isso, tá? O 1984, ele diz, na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução, então, desse testamento, que é a execução testamentária, vai competir a quem? Então, tem uma regrinha, uma hierarquia, a um dos cônjuges. E se não tiver cônjuge, né? Se ele já for viúvo, enfim, já for falecido, não tiver cônjuge, ao herdeiro, nomeado pelo juiz, tá? Então, assim, tem mais do que um herdeiro, calma, o juiz vai determinar quem vai ser esse testamenteiro, tá? Muito próxima à situação de inventariante, né? E quem que pode ser esse testamenteiro? Quais são os requisitos, né? Primeiro, qualquer sujeito capaz pode ser designado como testamenteiro, não há impedimento de que seja um herdeiro ou que seja um legatário, né? Mas também não tem óbice em nomear alguém estranho a essa legitimação hereditária passiva, né, que é o herdeiro, tá? Essa atividade de testamenteiro é uma atividade personalíssima, não pode ser delegada, você não pode passar para outra pessoa, né? Embora se admita essa questão de representação por meio de procuração, por meio de mandato,
tá? Olha o que o 1985 fala, inclusive, ele explica isso, tá? 1985, o encargo de testamenteiro não se transmite aos herdeiros, ok? A caráter personalíssimo. Nem é delegável. Mas o testamenteiro pode se fazer representar em juízo e fora dele, mediante o quê? Mandatário com poderes especiais, tá? Então, é por isso que pode ter essa representação. Bom, é uma atribuição de grande responsabilidade, claro, né? Não tendo cônjuge ou herdeiro necessário, o testador tem a prerrogativa de conceder ao testamentário a posse e administração da herança ou a parte dela, podendo qualquer herdeiro requerer partilha imediata, devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para cumprir os legados, né, dando caução de prestá-los, enfim, né, conforme estabelecido legalmente. Então, eu diria que esse testamenteiro é alguém que, por isso que eu faço essa analogia com o administrador judicial, né, para acompanhar o levantamento dos bens da massa falida, assim como o testamenteiro, né, para acompanhar esse testamento, para preservar essa manifestação de última vontade do testador e fazer o quê? Fazer a partilha, fazer o levantamento, fazer, né, o direcionamento desses bens, tá? Conforme previsto no próprio testamento, tá? Bom, o artigo 1978 fala o seguinte, olha, tendo o testamenteiro a posse e a administração dos bens, ele tem que fazer o quê? Ele tem que requerer o inventário e cumprir o testamento, porque aí o inventário vai preservar a parte da legítima e vai fazer o quê? O direcionamento do que for objeto de testamento, né? Essa é a principal atribuição do testamenteiro, ou seja, cumprir aquilo que está disposto no testamento, tá? Acho que o nome já ajuda, né? Testamenteiro, tá? E aí, esse testamenteiro, ele vai, com ou sem concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos, defender a validade do testamento, né? Isso está onde? No 1981, tá? Agora, vamos lá. Vamos falar de retribuição. O que é isso? É isso, inclusive, o objeto da minha pergunta, para vocês fazerem o trabalhinho, tá? É um trabalhinho mesmo, mas é porque eu achei um tema interessante, porque a gente encontra na lei falando de prêmio, e a doutrina, e eu chequei que não é só a do Stolze, porque eu preparei essa aula baseada no Pablo Stolze, a doutrina fala da tal de vintena, né? Então, assim, já explicando para vocês que eu fiz um exercício muito simples, pedindo para vocês, na verdade, explicar o que essa vintena é e como que ela é calculada. Então, eu posso entender que a vintena é o que é chamado de prêmio aqui na legislação, tá? E aí, vocês vão, eu diria para ler lá no livro do professor Pablo Stolze, que eu me baseei nele, né, tenho me baseado bastante nele, eu já passei esse livro para vocês em PDF, ou, é claro, procurar em outro qualquer, um Código Civil comentado, vocês vão encontrar nesse artigo, em outra doutrina, para vocês, pelo menos, explicarem, né, porque eu fiz uma pergunta muito simples, né, eu coloquei assim, olha, no assunto da aula de hoje, abordamos sobre retribuição/remuneração pela atividade de testamenteiro, que a gente está aqui, né, há um tempão, falando de diversos artigos aqui do testamenteiro, tá? Quem que é, o que ele faz, qual é a função dele, qual que é, né, qual que é o seu principal objetivo, enfim, aonde que ele atua, e aí eu perguntei assim, explique o que é vintena e como ela é calculada, tá? Então, assim, eu vou comentar sobre o artigo da lei, não vou avançar um pouco nesse assunto, a gente pode fazer isso no começo da aula que vem, porque vocês vão fazer esse trabalhinho, tá? Esse trabalhinho, responder essa pergunta, na verdade, tá? 10 linhas, enfim, né? Fiquem à vontade aí, não é muita coisa não, é só para vocês lembrarem
da existência desse termo, né? Bom, o que o 1987 fala? Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário terá direito a um prêmio. Então, assim, se não tiver nada falando que ele não pode receber nada, ele tem direito a um prêmio. Por quê? Porque ele, desculpa o termo, mas, gente, trabalha pra caramba, entendeu? Nesse processo, vamos dizer assim, né? E aí, se o testador não fixou um prêmio, esse prêmio a lei fixa. Então, está falando assim, será de 1 a 5%, arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento, tá? Então, será de 1 a 5% sobre a herança líquida determinado pelo juiz, né, com maior ou menor dificuldade, porque o juiz pode arbitrar 5% diante de um testamento, de um processo de inventário muito extenso, trabalhoso, enfim, onde a parte do testamento, que é o trabalho do testamenteiro, é algo, muitos bens, muito levantamento, enfim, muitas atribuições, né, ou simplesmente 1%, se era pouca coisa, pouco trabalho, enfim, tá? E aí tem lá o parágrafo único que fala que o prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível quando houver herdeiro necessário, tá? Então, volto a dizer, vocês vão encontrar na doutrina que este prêmio é a tal da vintena, e vocês vão ler no Pablo Stolze uma explicação de por que chama vintena, tá? Vejam as notas de rodapé, vale super a pena fazer, né? É um termo interessante, é um termo para vocês terem esse conhecimento, né? E vai que um dia vocês fazem uma prova, sei lá, que isso é comentado, tá bom? Esse é o trabalhinho, então, para vocês fazerem simples, na hora que terminar a aula aqui, que a gente está até terminando praticamente, porque eu estou aqui no slide, deixa eu ver, eu estou no slide 19, eu tenho 25 slides, tá? Então, é um tema bem tranquilo, não deixa para fazer para depois, não. Se vocês puderem, já faz hoje, já entrega lá, eu já computo para vocês, né, que vocês devem ter bastante atividades, enfim, não é simples, tá? Bom, então falamos da retribuição do testamenteiro, que é a nossa questão, inclusive, de atividade hoje. Falamos do prazo, tá? Onde está isso? Artigo 1983. Então, está aqui, olha. Não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas em 180 dias, contados da aceitação da testamentaria. Pode esse prazo ser prorrogado se houver motivo suficiente. Parágrafo único. Só fica aberto aí o que seria esse motivo suficiente, tá? Porque 180 dias não é muito tempo, não, tá? Até por conta de levantamentos, de bens, e o próprio processo judicial, ele é um processo moroso. Agora a gente está enfrentando uma situação super delicada de suspensão de alguns prazos, de uns tribunais com suspensão, outros com situação de lockdown, enfim, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, assim, muito possivelmente, os processos de hoje, por exemplo, todos os prazos estão de testamento, inventário que tem testamento, os prazos foram prorrogados, né? Agora, esse motivo suficiente, eu entendo que esse motivo suficiente é a critério do próprio juiz, mas quem tem que pedir essa dilação de prazo é o próprio testamenteiro, tá? Aí a gente vai ter que acompanhar o processo no caso a caso, e usar os princípios básicos, claro, de processo civil, tá? Bom, ele tem responsabilidade? É claro que ele tem, a responsabilidade é grande, inclusive. Está lá no 1980. O que o artigo fala? 1980. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador.
e dar contas do que recebeu e despendeu, porque o testador vai determinar isso. Prestar contas, inclusive, do que ele recebeu e do que ele despendeu, e subsistindo sua responsabilidade, obviamente, enquanto durar a execução do testamento, tá? E se houver mais de um testamenteiro? Porque a gente já viu lá atrás que pode haver mais de um testamenteiro, não é isso? No 1976, fala que o testador pode nomear um ou mais testamenteiros. Aí quem resolve isso? O 1986, falando assim, olha, havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceito o cargo, poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros. Então, até um pode substituir o outro, é isso que a gente entende. Mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhe forem confiados. Então, se um fizer o trabalho do outro, se eles combinarem, ok, mas eles acabam sendo solidários. E tem que prestar contas em relação aos bens que forem confiados a eles, né? Salvo se cada um tiver pelo testamento uma função distinta. Então, se o testamento limitar a função de cada um deles, né? Se não limitar e um ajudar o outro, digamos assim, a responsabilidade é solidária, tá? Porque é uma prestação de contas, enfim, é um levantamento, né? De tudo aquilo que tem que ser transmitido, tá? Bom, essa função de testamentaria, ela se extingue? Sim, né? Como que ela deve se extinguir, né? Como que vai ser considerada a missão cumprida do testamenteiro? Na verdade, a missão cumprida do testamenteiro vai se dar com o cumprimento das disposições testamentárias lá do testador, né? E, além disso, você cumpre nessas disposições testamentárias, mas você tem que prestar contas para o juiz, porque é um processo judicial, né? E aí, quem certifica de que as contas estão prestadas é o próprio juiz, então isso tem que ser certificado judicialmente. As diligências que o magistrado determina têm que ser realizadas, para ele mesmo estar convencido de que isso está encerrado e declarar extinta, então, essa função do testamenteiro, tá? Agora, no curso do processo, né, do testamenteiro, ele vai conseguir, na verdade, é possível ele ser destituído, ou ele pode cansar, digamos assim, encher o saco, né, e falar que ele quer renunciar essa função, tá? Então, assim, como que termina? Primeiro, de forma natural, o cumprimento do dever daquilo que está determinado pelo testador, né? Mas pode haver destituição do testamenteiro, né? Chamado o quê? Remoção, tirada dele, né? Por quê? Porque ele, muito possivelmente, não cumpriu a sua missão testamentária, de que é fazer né, o trabalho, né, do levantamento e da indicação dos bens, levantamento dos herdeiros, dos beneficiados, enfim, não é isso? Se ele fizer isso, né, acontece o que com o prêmio ou a vintena, né, que é o nosso objeto do nosso exercício, inclusive? Ele vai perder, né, porque ele vai ser destituído, então não faz sentido ele ser remunerado por isso, né? É o que dispõe o artigo 1989 do Código Civil. Olha o que ele fala: reverterá a herança, né, para a herança, o prêmio que o testamenteiro perder, por ser removido, ou por não ter cumprido o testamento. Então, se ele não cumpriu o testamento, ele vai ser removido, tá? Agora, é só pela destituição? Não, ele também pode querer sair, né? Ele também pode pedir para sair, ele pode pedir demissão, que é a segunda forma, então, de saída do testamenteiro, né? Só que aí ele vai ter que fazer o quê? Prestação de contas, né? Condicionado à prestação de contas, ele tem que esperar ele ser liberado pelo juiz, o próprio Ministério Público vai ser ouvido, os interessados vão ser ouvidos, tem que ser feita essa diligência pelo Ministério Público, né? Isso acontece também, só por curiosidade, nos casos de recuperação judicial e falência, né? Em relação não só, né,
aos credores, enfim, a Assembleia dos Credores, mas a postura do próprio administrador judicial, o Ministério Público se manifesta, aqui também, o Ministério Público vai se manifestar, tá? Sobretudo por conta dessa prestação de contas, né, que tem que ser correta, enfim, até o afastamento do testamenteiro, tá? E aí, até que o juiz decida, né, sobre esse pedido de afastamento, substituindo aí o testamenteiro originário, ele precisa permanecer no cargo, enfim, né, no encargo, né, o juiz vai exigir essa permanência, tá? Turma, seguinte, só eu falei, vocês não perguntaram, acho que vocês não perguntaram, talvez porque é um assunto realmente que a gente não necessariamente relaciona com outros ramos nossos, enfim, é um assunto novo, né, é um assunto que vocês não tinham visto ainda no código, tá? Sim, sim. A próxima aula, eu prefiro achar que é isso, né, porque vocês não estarem entendendo nada. Não, dá para entender, só é bem novo, né? Eu, Exato. professora, já cheguei a acompanhar um senhor que ele fez um testamento para um sobrinho, ele não tinha filhos. Então Tá. tem se encaixado bastante, muitas coisas pelo que eu já vi, né? Eu já cheguei até a ler esse testamento. Que interessante. E eu achava que não era comum até ter essa experiência. Não é comum, na verdade não é algo comum. Eu já fui procurada várias vezes também, em situações assim, ainda mais agora, né, nessa pandemia, situações assim, olha, eu tenho uma casa, eu tenho outra casa, e eu tô com meu marido, mas eu tô com medo da minha família querer brigar por causa disso, eu acho que eu vou morrer, sabe, assim, porque eu sou da área da saúde, isso aconteceu recentemente, eu quero fazer um testamento, né, aí você vai explicar que você tem os herdeiros necessários, né, então, muitas pessoas acabam, e vou ser muito sincera, dessas pessoas que me consultaram, inclusive, a hora que vem os custos para se fazer isso, porque é uma questão que depende, né, do cartório, né, de custos cartorários, aí acaba desistindo, deixa para depois, né? Mas quem sabe vai aparecer aí um testamento bom para eu fazer um dia. Mas é importante vocês saberem, né? Porque é um assunto novo, sem dúvida, não é o mais comum, né? O nosso país, a gente não tem esse hábito, as pessoas não têm esse hábito de planejar, na verdade, né? De saber o que vai fazer com seus bens, até porque também, né, a maciça, né, população brasileira não é, né, a gente não tem as pessoas mais ricas do mundo, ao contrário, né, nós estamos numa baita situação delicada, né, e muitos têm feito hoje o planejamento familiar, né, holding, né, essas coisas, quem tem empresas, enfim, né, Mas, enfim, gente, olha, eu estou anotando, eu estou falando com vocês, eu estou aqui anotando quem está aqui, não precisa nem colocar no chat, não, tá? Que eu consigo pegar a lista aqui de quem está presente. Se vocês tiverem, então eu já dou a dica, assim, da atividade, tá? Só contar, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não, peraí, que eu deixei... Deixa eu ir para o chat. Não, eu computei todo mundo, sim. Se vocês puderem ir lá no livro do Stolze e pegar essa questão da vintena e responder já para poder ser pontuado, tá? Não sei se vocês têm mais dúvidas, se a gente pode... então, assim, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente tem que continuar a falar sobre o testamento, mas aí a gente já vai entrar para toda essa parte geral, introdutória, tal, enfim, a gente já fez, beleza. Agora a gente vai, para a próxima aula, falar dessas formas do testamento ordinário, né, que é o público, cerrado e particular, basicamente entender essas diferenças, né. Depois a gente fala rapidamente sobre o extraordinário. Eu vou fazer o possível para até dar tempo, viu, na semana que vem da gente já fazer essas duas coisas, para poder
já entrar em partilha, né, no inventário propriamente disso, porque aí, dito, né, o inventário mesmo, é mais legal, assim, porque a gente concretiza um pouco mais toda essa questão teórica que a gente está vendo, tá? O Vitor falou assim, isso mesmo, deixa tudo para a última hora no leito de morte. E olhe lá, né, Vitor? Muitas pessoas, inclusive, falam assim, não, deixa que os meus herdeiros que se viram, eu não vou pagar nada agora, não vou resolver nada agora, isso fica para você, não, eles, né, fica para depois, né? Então, não é uma mentalidade do brasileiro, não é algo comum, né? A gente pode até fazer pesquisa em cartório dessas coisas, tem muito pouco testamento. Eu trabalho normalmente aqui em São Paulo com 2 cartórios, assim, tá? Ex-alunos, assim, que são escreventes, enfim, para prestigiar também, porque a gente tem um relacionamento mais estreito. Olha, eu vou até fazer vou de novo fazer levantamento, mas eles, assim, trabalham direto com o inventário, né, mas os herdeiros necessários, essa judicial, mas fazer testamento é algo bem mais raro. Pessoal, dúvida, perguntas? Não. Por enquanto, não. Então, a gente pode encerrar. O que vocês querem fazer? Bom, né? A aula termina cedo pra caramba, hein? Professora boa. Professora, só me fala o Diga, nome Alex. do livro que você falou aí. Oi? O nome do livro, o autor? É o livro do professor Pablo Stolze. Pablo não, desculpa, Paulo Stolze. Eu mandei esse livro para vocês, eu acho que ele está lá no sistema, no nosso AVA. Deixa eu consultar meu arquivo aqui. Ele está... Pablo, não é Paulo, não, é verdade. É o Pablo Stolze, é Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho. Novo curso de Direito Civil, Direito das Sucessões. Eu mandei esse livro em PDF para vocês na nossa, deixa eu ver que aula que foi, na nossa segunda aula. Ok. Você tem como verificar se está lá no AVA mesmo? Qualquer coisa eu posto de novo agora. Vou ver aqui. Tá, aí vocês me avisam. Ok, olha, vocês estão, quem está aqui está presente, tiver dúvida, eu fico aqui com vocês ainda, sem problema algum. O que eu peço, já que a gente está encerrando bem cedo a aula, está no AVA sim, a Aline está confirmando, tá? Que está no AVA sim, semana 2, é isso mesmo. Né? Então, assim, a sugestão quem não tem outro livro, enfim, quem tem algum material e quer fazer uma comparação, mas se não, vocês peguem o lado do Stolze. Inclusive, vocês vão perceber que eu estou seguindo exatamente o livro, tá? Ele é um livro muito bom, eu estou gostando mais dele do que o do Tartucci, eu tenho também. Não sei, estou gostando, assim, de acompanhar. E a gente já está bem avançadinho no livro dele, tá na página mais de 300 e pouco, tem 500 páginas, então, assim, acho que vai dar certo da gente acompanhar aqui, terminar toda essa parte nossa, tá? E aí, verifiquem isso aí na questão do testamenteiro, tá? Já que a gente está terminando cedo, faz já o exercício para ficar livre, né? Aí já passa o final de semana mais tranquilo, estuda as coisas que tem que estudar, semana que vem já tem mais coisas, embora a gente tenha um feriado aí na quarta-feira, mas acaba acumulando bastante, né? E semana que vem eu vou ter que pensar como é que a gente vai fazer o exercício. Na verdade, acho que eu vou ter que dar o tempo da aula, embora eu precise dar aula, pelo menos, sei lá, 50 minutos de aula, mas usar o tempo da aula para vocês fazerem por conta de eu não poder deixar para dia 30, porque dia 30 é o dia que eu tenho que entregar a nota, tá? Então, eu vou tentar organizar aí semana que vem para vocês fazerem a atividade e entregar o mais rápido possível, vai ter menos prazo, então, assim, não deixa isso acumular, tá bom? Professora, então a atividade tem
tem que ser com base, tem que ser necessariamente com base no livro do Pablo Escobar? Não, não, Marisa, boa pergunta. Não precisa, né? Na verdade, se você tiver um código comentado, se você fizer uma pesquisa boa na internet, de acordo com uma fonte adequada, fique tranquila. Não, eu tô assim, é que para vocês não falarem que não tem material, tem, último caso, consultar o Stolze, tá bom? Não, na verdade, no meu caso é o contrário. É outra coisa. V9, então, aí eu não sei, Tartuce, inclusive, mas não sei qual deles usar agora. Então, aí fica assim, eu acho que vocês já estão num momento que vocês mesmos têm que, do curso, né, que vocês mesmos têm que escolher o autor que vocês mais se identificam, entendeu? Que vocês mais gostam, Então, para acompanhar. Eu, sinceramente, eu gosto muito do Tartuce, mas... Eu também gosto, mas o Pablo Stolze também é legalzinho, mas fica à vontade, consulta nele, vê o que ele fala sobre isso. Eu vou ficar até curiosa, vou querer, porque eu não estudei ele, mas eu vou ler o seu trabalho. Eu vou ler de todos, né? Mas de repente eu vou comentar. O Vitor perguntou se o exercício da semana que vem vai ser objetivo ou dissertativo. Olha, eu ainda não decidi, porque eu planejo, eu imagino o que eu quero fazer e eu preparo a aula no dia anterior. Vou falando a verdade para vocês, porque a vida é uma loucura, vocês vão ver a hora que vocês forem advogar. Mas eu estou imaginando aqui, eu vou tentar, eu estou querendo, tá? Pedir um exercício de segunda fase de OAB, dissertativo, entendeu? Para vocês fazerem durante a aula. Eu posso até deixar entregar na segunda, sabe, assim, na terça, porque aí eu vou fazer o levantamento, de repente, na quarta das notas e já posto lá, né? Antes do dia 30, porque dia 30 tem que dar aula, né? Tá bom? Eu tô achando isso, eu já separei uns exercícios, mas eu vou ver, assim, o mais relacionado ao que a gente conversou em aula, né, de matéria que eu dei na aula, assim, que a gente comentou, para ser uma coisa, né, que faz sentido, para privilegiar o pessoal que assiste a aula, mesmo que seja assista gravada, não tem problema algum, tá bom? Mais dúvidas? Mais perguntas? Não, obrigado, eu já baixei. Já baixou, já achou, né, Alex? Eu vou, na verdade, interromper a gravação.